Você também se encontra às voltas com uma equipe que não aprende e comete os mesmos erros? Você nota que a comunicação da sua empresa não flui? Você percebe a dificuldade de seus alunos de se engajarem no seu próprio aprendizado? Sente que a responsabilidade pelos processos não é assumida nos grupos? Estas dores podem ter a mesma origem e estão no modo de aprender do adulto. Ensinar de um jeito que funciona é o tema do nosso bate-papo, e as vozes convidadas são as das autoras Carmen Maria Santana e Fabrícia Rossetti. Eu sou Natália França. E eu sou Marcelo Teles. E esse é o podcast Nossas Vozes, que reúne grandes autores, tradutores e especialistas para conversar sobre grandes temas da nossa sociedade. Carmen é mestre em educação, administradora, especialista em gestão de empresas e gestão de pessoas. Teve a oportunidade de começar a estudar aos 45 anos e nunca mais parou. Hoje é didata da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, membro certificada em análise transacional, organizacional e educacional pela UNAT Brasil e se dedica a formar educadores e gestores como vocação. É fundadora e diretora da SK Aprendizagem. Fabrícia é graduada em História, especialista em Educação e mestre em Sociologia. Há 2 décadas se dedica a desenvolver pessoas e líderes, gerando resultados positivos para mais de 200 empresas. Velejadora e motociclista apaixonada por estratégia, inovação e mudanças. Diretora da SK Aprendizagem, é especialista em aprendizagem de adultos. Tudo bem, Carmen, Fabrícia? Tudo bem? Estar com vocês Muito aqui, bem. é uma honra estar bom. podendo conversar um pouquinho sobre o livro Nossa, e conhecer vocês. A honra é toda nossa, toda nossa. Muito bom estar aqui, muito legal. Vamos conversar. Que O ótimo. prazer é todo nosso. Vamos conversar um pouquinho? Vamos sim. E assim, para a gente iniciar essa conversa, para a gente alinhar, né, assim, a nossa conversa, a gente precisa deixar claro alguns termos, né? E o primeiro termo seria a andragogia. Do que se trata a andragogia? Legal, vou responder essa. As pessoas normalmente têm curiosidade de conhecer essa palavra, porque ela não é uma palavra tão comum, né? A andragogia, ela não é a oposição à pedagogia. Tá? A pedagogia trata da educação de jovens e adultos, e a andragogia trata, a pedagogia trata da educação de crianças, né, e adolescentes, e a andragogia trata da educação de adultos. Então, basicamente, o significado dessa palavra é uma definição do Malcolm Knowles, que a gente gosta muito, que é a arte e a ciência de apoiar o adulto a aprender. Então, basicamente, quando você fala andragogia, você está falando de aprendizagem de adultos. E como que dominar essa arte da andragogia pode ajudar a melhorar o processo de ensino-aprendizagem? Legal, Natália. De fato, eu vou começar, depois a Carmen me ajuda. É algo que a gente viu na nossa prática, na nossa vida isso, né? Da nossa própria história como facilitadoras, educadoras e gestoras. Então, a andragogia, ela, por tratar de coisas específicas do adulto, ela ajuda o adulto a vir para a aprendizagem de um jeito melhor, mais gostoso, mais engajado, mais disponível. Nada irrita mais o adulto, e é sempre a Carmen que fala essa frase, eu gosto muito, do que tratar o adulto que nem criança. Né? Então, a andragogia ela faz essa diferença e, por isso, ela convida a pessoa para uma aprendizagem mais produtiva, mais de igual para igual. Eu acho que também é porque assim, o adulto ele já tem um conhecimento, uma experiência que pode ser usada também como matéria de aula, talvez, né? Um dos princípios da andragogia é exatamente essa questão da experiência. Na mente do adulto, quando ele chega numa sala de aula, ele vem desconfiado e aqui pensando assim, o que eu faço com o que eu já sei? Exatamente. Né? Se eu não mostrar que eu respeito, considero e honro o que ele conhece da matéria, Isso. né? Então ele se sente mais assim da turma, sabe? Ele se sente honrado e respeitado, e isso ajuda muito. E fora isso, né, você sabe, o adulto, ele tem uma história de vida, ele tem uma experiência, então ele quer ser tratado com dignidade e respeito. Então quando ele vem para uma aula, mesmo que ele não saiba, ele está querendo saber assim, o que será que vai acontecer aqui, né?
Como é que eu devo me comportar? Será que eu sou aluno e sou adulto? Como é que eu me comporto na sala? E muitas vezes os adultos ficam tão tensos, né, Fabi? Sim. Que eles começam a fazer piadinha, brincadeirinha, fazer coisas assim infantis para poder dar conta da ansiedade que está dentro dele. Então, se a nós, é um princípio da andragogia, fazer essa acolhida de forma que a gente não está ligando deles brincarem, a gente deixa que eles brinquem, porque isso passa. Isso ajuda a eles a se integrarem e, como a Fabrícia diz, se engajarem, né? Interessante, eu ia comentar isso, né? A gente vê muito, como adultos, nós vemos muito na sala de aula, na sala de treinamento, alguém fazendo uma piadinha, né? Alguém fazendo um comentário fora daquilo que está sendo conversado. Interessante ter esse ponto de vista. É um dos princípios da andragogia. E é interessante que a nossa tendência natural, quando a gente começa a dar aula e vê essas brincadeiras assim, é tentar coibir. Vou acabar com essas brincadeiras porque elas estão saindo daquilo que eu vim fazer, que é ensinar. E a andragogia não trabalha dessa forma. Ela diz, não, vamos acolher, vamos trabalhar com o significado disso, vamos entender o que está acontecendo aqui para que isso possa ser integrado na aprendizagem. Se eu calo essa voz do adulto, ela aparece de outro jeito, de um jeito ruim, muitas vezes é não vindo para o treinamento, Exatamente. não vindo para a aula, tipo, não vou lá levar bronca. Né? Ele se omite. Ele se omite. Se reclusa, né? Porque na verdade ele sente vergonha de ser aluno, né? Uhum. Então por isso que ele tem que ser acolhido. Eu digo isso porque eu fui aluna adulta, né? Então eu percebi essa diferença, né? Uma outra coisa que o adulto, dentro da andragogia que você perguntou, né? O adulto, ele tem horror de fazer uma pergunta e o professor diz assim, na hora das perguntas eu respondo. Nossa. Sabe, deixa as perguntas para depois. O adulto, ele quase que está acreditando já que ele é parte do processo, quando alguém faz isso, ele corta. Interrompe. Então, a pergunta pode ser feita a hora que você quiser, né? Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu não vou dizer qualquer coisa, porque eu sei que você vai correr lá no Google e vai conferir que é bobagem, né? Então, isso tudo ajuda a gente a criar um clima. Isso faz parte da andragogia, né? Eu acho que o fundamental é o acolhimento. É o né? acolhimento, sim. Ele se sentir acolhido e se sentir assim, poxa, eu estou num lugar bom que eu posso, além de aprender, até contribuir com o aprendizado. Sim, e contribuir mesmo, sabe? Contribuir, porque até a gente, como facilitador, tem muito mais chance de dar um conteúdo mais rico quando eu sei o que ele já sabe, né? Que aí eu não vou ensinar para um adulto aquilo que ele já sabe, que ele vai detestar também. Exato. Né? Então, quando eu tenho consciência do que você já sabe, o que eu vou fazer é construir em cima daquilo que ele já sabe, porque aí dá um diálogo gostoso entre o aluno e o professor. E qual o papel da análise transacional nesse processo? Aí que vem a maravilha dessa harmonia que fizemos da andragogia com a análise transacional, porque a análise transacional é uma teoria da personalidade. A gente consegue, através da análise transacional, desenvolver uma filosofia de vida onde a relação é a coisa mais importante que existe. Eu preciso, como facilitador, fazer com que o meu aluno entenda o que eu estou falando numa linguagem fácil de entender e que, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa digna do meu respeito, onde eu tenho condições de fazer com ele um contrato que vai ser um combinado ou assim uma parceria entre mim e ele. Então, na análise transacional, a gente aprende a se comunicar. Se comunicar de que forma? Eu preciso de saber qual é a sintonia da tua, como se fosse uma analogia da onda de rádio. Sim. Eu preciso de acertar a minha onda. Sintonizar. Quando na análise transacional, eu vou aprender a fazer isso com os meus alunos. É um curso mesmo que a gente faz, nós lá na SK Aprendizagem, nós oferecemos esse curso, e que é da UNAT Brasil, né? Então, eu vou conversar com você e vou ver onde que está
sintonizando. Quando eu tenho essa sintonia, eu vou conseguir falar de coração para coração. E isso a análise transacional nos ensina através de todos os segredos de uma comunicação feita, tanto com minhas conversas internas, como com o que vem do outro, a conversa interna do outro, o que está por trás daquela conversa interna. Então, a pessoa está com medo, está com vergonha, e então eu tenho condições de fazer essa sintonia. Isso ajuda muito na análise transacional. Isso que você falou me lembrou algo que eu gosto muito na AT, porque ela trabalha com aquilo que não está tão óbvio. Né? Então, às vezes, na sala de aula, você foi ali para falar uma coisa, você foi ali para dar um conteúdo técnico. Né? Mas, enquanto o conteúdo técnico está rolando, tem processos rolando nas relações, muitas vezes até não ditas, entre você e as pessoas e entre as pessoas. A análise transacional nos dá recursos para analisar isso, para olhar, para entender o que está sendo não dito, mas que faz diferença no aprendizado ali. Então, assim, eu acho uma teoria que tem muito a ver com a andragogia. A junção das duas foi algo que a gente fez nesse livro, e que foi muito legal de fazer, e estamos contando aqui o que a gente faz na nossa prática. A gente não tirou, assim, a gente usou muito isso para poder, né, trazer algumas técnicas escolhidas aqui. Gosto muito dessa junção. Está alinhado também com uma questão de comunicação não verbal? Tudo a ver. O tom de voz, né? Além de todas as partes não visíveis, fáceis de olhar, nós temos também que ver que tipo de palavra está sendo usada que demonstra uma reação, um sentimento, ou às vezes uma percepção, às vezes uma intuição que está não falada. Mas até pelo próprio semblante da pessoa, a gente percebe que existe algo que precisa ser olhado com carinho. Então, a análise transacional trabalha com a ideia de que toda pessoa ela é capaz de compreender a si mesma, compreender o outro, desde que se faça uma abordagem adequada. E mudar, né? Não só compreender, mas ela acredita na mudança. Eu acho isso uma coisa muito legal da análise transacional. Por isso ela tem tanta relação profunda com a educação. Né? Quando você não crê e vai dar aula, ela se torna uma aula... Uma mecânica. Transmissão de informação mecânica. Eu posso olhar tudo aquilo ali no Google, eu poderia ler uma aula, ouvir uma aula gravada, mas quando tem essa crença, eu acho que essa divisão de crença, a relação que se forma. O aluno vai querer aprender porque ele está vivendo uma relação positiva. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais legais que a AT está muito, muito sintonizado com o próprio Carl Rogers, né? O Carl Rogers dizia que o ato de aprender, a aventura de aprender, acontece na relação. Porque, de repente, eu me sinto um amigo do meu aluno, e, ao mesmo tempo, com um papel diferente. Né? E essa questão é genuína, não é uma questão criada assim, tipo desempenhando um papel, sabe? Tipo, chegando na sala de aula, eu sou a pessoa que sabe. Não, geralmente a gente... Não é um protocolo. Não há, porque na realidade a gente senta em círculo e geralmente ninguém sabe quem é o professor se não tiver alguém dando algumas coordenadas, né? Então a gente senta em círculo, onde todos são iguais, com papéis diferentes, e isso já dá um baita de uma mudança de paradigma. Com certeza. Né? Então, é um risco para o professor que gosta de holofote, né? Porque, na realidade, você não sabe quem é professor, quem é aluno no decorrer do período que as coisas vão acontecendo. E é a análise transacional que traz isso, que é a busca da autonomia da pessoa. Ela é capaz de olhar para si mesma, entender o que está acontecendo, entender por que faz e por que não faz algumas coisas, e o que ela pode fazer para poder se adequar. Então, a questão da okeidade, que é um termo que a gente usa, onde eu consigo olhar para você e te achar tão ok como eu me acho ok. Então, é uma relação ok. Não tem aquele mais e aquele menos, mas nós somos ok, cada um dentro da sua individualidade. É uma via de mão dupla, né? Sim. Demanda uma sensibilidade do professor, né? Do facilitador,
e também do aluno em receber. Exatamente. Sem E dúvida. esse é o conteúdo, inclusive, de um curso que nós damos na SK, que é a introdução à análise transacional. Isso ajuda muito o professor a aplicar melhor a andragogia. Interessante. Inclusive, essa próxima pergunta é exatamente relacionada aos professores, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelos professores ao aplicar a andragogia em sala de aula? E como é possível ajudá-los, né, a superar esses obstáculos, né? Posso começar e aí Sim, você sim. fala, que eu acho que você pensou alguma coisa que eu não pensei, é legal complementar. A gente fala desses desafios, né? Inclusive tem um capítulo no livro que fala de 8 barreiras para a aprendizagem, que são, a gente está enumerando exatamente alguns desses desafios. A Carmen acabou de falar do professor sair do palco, né? Isso. Então esse eu diria que é um desafio para alguns professores, né? Porque ele vai precisar abrir mão do controle, do poder, Do protagonismo, né? de tudo isso, Tudo. do protagonismo tem que ser compartilhado, ele não vai mais estar no palco, então isso é uma coisa bem difícil. Uma outra que eu acho que é um desafio, e é assim, é muito comum até hoje, gente, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, chega numa sala de aula, você vê, aí você descobre que tem 200 PPTs, aí você sente aquele mal-estar, assim, pensando, ai meu Deus do céu, né, assim, e aí, ok, 200 PPTs, e a pessoa achar que a educação é isso, né? Eu chegar ali com 200 PPTs. A educação é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui em círculo, batendo um papo, trocando ideias. É muito mais. Assim, muitas das nossas aulas se parecem com esse podcast. Então, esse é o desafio. Fantástico. A gente costuma dar aula assim. A gente fez, inclusive, uma confusão no último cliente para mudar toda a sala, porque a sala estava com mesas na frente, uma série de coisas. A gente queria cadeira, na verdade, sem a mesa, né? Mas precisa ser assim. Então, esse eu acho que são alguns desafios, mas me fala o que você pensou, Carmen, que agora eu estou curiosa. Tem uma coisa que a Fabrícia fala que eu sempre acho interessante e oportuno, que ela diz assim, se eu te perguntar qual a aula que você se lembra assim com paixão e muito emocionado, que tipo de aula foi? Que você se lembra de cara, eu adorei aquela aula. Isso é uma pergunta para mim mesmo? Pode ser. Não, eram as aulas de história no ensino médio, com a professora Marli, E aí que ela fazia exatamente isso, ela desmontava a sala, colocava todo mundo em U, né, as cadeiras todas em U, e ela só formava debate. Era um debate, ela dava um assunto e a gente Você não se lembra de nenhum tipo de PPT que ela usou que você nunca esqueceu? Não, mesmo porque na época não tinha PPT. Não, mas ela nunca usou nenhuma tecnologia que na época porventura existisse. Era papel e texto e debate. Então, é isso que quando ela fala, faz muito sentido, né? Porque, na verdade, o que a gente lembra é disso, né? Exatamente. Você lembra o nome da pessoa, sim, você lembra o jeito que ela fazia, porque você ela fez conexão contigo, com né? certeza. E agora, é lógico que a gente não vai abolir algum PPT, né? Porque, às vezes, numa conversa dessa, a gente pode mostrar uns 4 PPTs para dar um certo visual para as pessoas, assim. Mas eu estava pensando também numa barreira que é muito própria, que a gente enfrenta na andragogia, é quando o aluno espera que eu responda todas as perguntas dele. Exato. Né? E na andragogia e também na análise transacional, nós trabalhamos com a perguntas bem formuladas e que busque o raciocínio do nosso aluno. Por isso que a gente fala muito em autonomia, né? Então, aquele modelo socrático de fazer perguntas, né? O que você já pensou sobre isso, né? Se você fosse pensar numa solução, você teria condições de pelo menos uma solução a pontuar? Pense um pouco, depois vamos conversar. E isso é um desafio para nós e às vezes também para o aluno, porque o aluno está acostumado a ter assim aquela pessoa que responde o tempo todo. E quando eu respondo, entra por aqui e sai por lá. Né? Mas quando eu converso contigo, dialogo contigo, qual é a essência dessa pergunta? Desde quando você pensa desse jeito?
Isso eu vou ajudar. Ele vai buscar a pergunta a resposta dentro dele mesmo. Essa é uma barreira que a gente precisa aprender a solucionar. Sim. Tem outras barreiras, são 8, né? Tem uma outra barreira que eu acho muito interessante, que às vezes isso acontece muito nas empresas. As pessoas vão para uma sala de aula, ficam lá e depois voltam para o ambiente onde eles vão trabalhar e não conseguem aplicar o que aprenderam. Então, às vezes, eles lembram do lanche, lembram do coffee break, mas não lembram nem sobre o quê. E às vezes era sobre a ação que ele tinha que aprender para ir lá na linha de trabalho e aplicar o que aprendeu. Então, essa é a nossa... um mega desafio, né, que todos os facilitadores e professores têm. Serve para alguma coisa o que você está ensinando, né? E muitas vezes está na forma, né, Carmen, de fazer essa aula acontecer, que vai ajudar com que a pessoa lembre de uma experiência expositiva, que ela vai ter uma retenção de 5% a 10%, ou ela vai ter uma experiência vivencial. Né? A gente tem um capítulo dedicado a isso, é o capítulo 6, sobre aprendizagem vivencial, que é uma forma de vencer essa barreira, né, de uma educação só de depósito de informações. Essa atividade são atividades que as pessoas são expostas a um problema que ele mais ou menos está acostumado lá, e ele é convidado a botar a mão na massa e tentar resolver. Isso fica preso na cabeça e no coração. Porque não adianta nada estar só aqui, sabe? Precisa de descer um pouquinho para cá, 20 centímetros que você que o aluno consegue descer para o coração, ele vai usar na prática. E a aprendizagem, se não tiver a prática para valer, o adulto não gosta. E não esquece nunca mais, né? Não. Esquece nunca mais. Quando ele pratica, de fato registra. Né? Assim, então é uma forma de aprendizado muito preconizada pela andragogia. O que a gente acha interessante é que a andragogia, e o próprio Knowles criou esse termo, não é uma coisa nova, mas a gente ainda está aqui buscando essa implementação, porque muitas vezes as pessoas não fazem, né? Simplesmente não colocam essas coisas em prática e continuam dando aulas meramente expositivas. E como as técnicas da análise transacional podem ser aplicadas em sala de aula, né, de forma prática, para poder melhorar a comunicação entre o professor e o aluno? Vou falar de uma técnica e aí você me complementa. A análise transacional ela não fala exatamente em técnicas, porque ela é uma teoria mais ampla, né, e não é só uma aplicação de uma técnica ou de uma ferramenta, mas são recursos maiores. Então, de uma maneira simplificada, seria assim, uma coisa que eu acho muito importante, seria um conceito chamado estados de ego. Né, que a gente fala um pouquinho dele e ele é muito importante para você identificar qual é de onde estão partindo as informações, né, de qual estado de ego estão partindo as informações do aluno. Então, a análise transacional trabalha com 3, com o estado de ego criança, estado de ego adulto e estado de ego pai. E muitas vezes identificar como são essas falas provenientes de cada um desses estados de ego ajuda o professor a não entrar em conflito, a entender qual é o momento da turma e como é que ele pode ajudar o aluno a vir para o adulto, que é onde a gente consegue trocar informações. Então, muitas vezes isso tem a ver com identificar falas. Identificar, você falou de postura, né, o jeito onde as pessoas sentaram, essa leitura, ela é um recurso da análise transacional muito, muito útil para o professor, né, no meu modo de ver. Um outro recurso também que eu acho que o professor tendo conhecimento desse recurso ajuda, é a posição existencial. O que significa assim? Significa o ponto de vista que eu tenho da vida, de mim mesmo, do outro e do mundo. Então, o que acontece? Se um aluno fala comigo de uma posição existencial mais menos, significa que ele está tendo um comportamento de que ele pode se achar muito superior a tudo aquilo que está acontecendo e denegrir a matéria que está sendo dada. Então, o que vai acontecer? Eu entendendo isso, eu puxo ele através do adulto dele, e eu puxo ele para que ele possa adotar o conceito de mais dele também. Porque pode ser que ele pense que ele é menos, quando, na verdade, ele pode ser mais também.
não sei se fica assim, sem ter o gráfico que a gente mostra, se fica claro para você entender. Mas, de qualquer forma, é uma das matérias que a gente usa usa como o nosso recurso para ajudar o aluno, né? O aluno, quando chega muito rebelde, ou às vezes muito agressivo, alguma coisa está acontecendo lá dentro da cabeça dele, alguma coisa que ele se lembra de que alguém o tratou como menos, como alguém insignificante, e aí ele vem para cima do outro, querendo modificar essa sensação. Se eu ajudo ele a entender que ele é tão mais quanto o José, o Joaquim, a Mariazinha e eu, nós temos condições de ter dificuldades e facilidades em diversas coisas. Muitas coisas que eu sei, é possível que você não saiba, e muitas coisas que você sabe, pode ser que eu não saiba. Então, o que acontece? A gente tem condições de balizar a nossa relação. Isso ajuda na relação de poder dentro da sala de aula, né? As transações também são... a não criar jogos, Não né? criar jogos psicológicos, né? Porque quando os jogos psicológicos acontecem e o professor, se ele conhece a teoria, ele sabe os gatilhos e sabe as iscas. Para não cair e não ele próprio criar um jogo. Um jogo. Né? Exato. Ele próprio não precisa criar um jogo. Porque até, vamos dizer assim, inconscientemente, o professor ele pode... dessa forma, criar um gatilho ali, alguma coisa que ele não teve a intenção. Pode. A gente, na verdade, faz isso, né? Mesmo conhecendo, né? Então, a ideia da análise transacional é estar em constante aprimoramento, porque, de fato, a gente pode fazer isso e, não sabendo, a gente vai fazer muito mais, né? Assim, eu não tenho nenhuma consciência disso, então eu chego já com essa conversa na sala de aula, achando que eu vou abafar e as pessoas estão ali, né? E aí cria aquele jogo que às vezes fica um ano inteiro, né? O professor que dá uma matéria anual, por exemplo, às vezes ele joga um ano inteiro com a turma, uma coisa... Então, assim, a ideia da análise transacional é tornar isso evidente, né? Mas é interessante, só para finalizar, não é uma coisa milagrosa. A análise transacional precisa de reflexão, tá? Ela não é assim, olha, mudou. Se você não está disposto, sabe, a vir para essa transformação, ela não vai fazer sentido. Ela precisa da transformação do professor para poder acontecer também na sala de aula. Ana, a gente está falando do livro de vocês, Ensinando de um Jeito que Funciona, publicado pela editora Vozes, e ao longo do texto vocês falam sobre contrato, né? Vocês mencionaram aqui na fala de vocês, em uma parte, sobre contrato. O que é esse contrato de acordo com a análise transacional e qual o papel dele na andragogia? Olha, o contrato é uma coisa fantástica, eu digo quase mágica. Né? O contrato, todos os autores humanistas que nós consultamos, todos eles defendem o contrato como sendo um recurso fundamental para a relação professor-aluno. Porque a primeira coisa do contrato, que é uma das primeiras coisas que a gente faz com o aluno na sala de aula, é estabelecer uma relação de... Como é que é a palavra? De integração. Eu preciso de fazer com que eu estou feliz que você chegou e estou contente que nós vamos trabalhar juntos Eu tenho que deixar isso sinceramente dito para que ele saiba que ele é bem-vindo, porque ele vem com um pensamento na cabeça. Será que eu vou gostar dessa turma? Você está falando da fase da inclusão. Isso, inclusão. Inclusão, perfeito. E aí, então, o que será que eu quero estar aqui, né? Será que essas pessoas vão gostar de mim? São perguntas inconscientes. Né? Porque mesmo quando a gente estava vindo aqui, a gente ficou pensando, mas como é que é podcast, né? O que é isso? O que vai acontecer? Tem uma pessoa que... Tem um Marcelo, que ele é da onde? A gente faz isso. Sim. Então precisa de ver, chega, bem-vindo e tal. Esse contato
é fundamental para que a pessoa saiba que ele é daquela turma mesmo, naquele momento é ele que está ali junto, que ele é bem-vindo. Então nós temos que, essas 3 fases têm que estar contempladas no contrato. Depois, eu preciso Vou saber... dizer as 3 fases. A fase da inclusão, né, que é Pode essa que ela falar. está falando aqui. Aí depois é essa que ela vai contar agora, que é levantamento das expectativas, para aí chegar na terceira, que é contrato, tá? Então, explica. E a expectativa não é aquela coisa assim, qual é a sua expectativa? É perguntando, e aí, quando você viu esse assunto, o que você pensou, né? O que você já sabe sobre isso? Para que a pessoa possa não estar sendo inquirida ali, tipo uma inquisição ali, fazendo aquelas perguntas. E aí, quando a gente chega no contrato propriamente dita, é o que você vai fazer para você levar o que você veio buscar. Porque uma coisa é eu vir para a sala de aula achando que você vai, por osmose, passar a entrar tudo aqui dentro. E a outra coisa é eu saber que para eu entrar numa sala de aula, eu tenho um papel. Quando o professor faz isso, esclarece, explicita que tanto o aluno como o professor têm papéis idênticos no processo. Tem responsabilidade. Então, o contrato é fundamental por isso, porque o contrato ajuda no ambiente a resolver problemas que nem foram criados. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente está dando aula na universidade, a gente percebe que começam aqueles jogos ele me deu a nota, não tirou a nota, me deu nota baixa, me avaliou assim, me avaliou assim. Quando eles sabem como é que vai ser o processo de avaliação, como é que vai ser a composição da nota, são conflitos que não precisam de haver. São evitados no contrato. Então, o contrato é uma ferramenta, assim, ele é uma ferramenta, né? Claramente, sim. Ele precisa acontecer. Quando ela falou de quando a gente chegou aqui, nós também fizemos um contrato, vocês fizeram com a gente, né? Contaram como é, o que a gente pode fazer, o que não pode, temos um roteiro, tudo isso faz parte do combinado entre nós para funcionar essa nossa relação aqui agora no podcast. Agora, você chegar numa sala de aula com adultos, né? Imagine o nosso susto se eles chegassem e disseram, olha, é assim, vocês vão responder isso, tem que tal hora, como regras, assim, essas são as regras daqui. Gente, eu estaria em pânico. Né? E você talvez lembre de algum momento que você já entrou na vida, em treinamento, sala de aula, que você foi, em nenhum momento te convidaram a pensar, o que você veio fazer aqui? Você foi colocado na parede. Foi colocado na parede. Então, geralmente, é uma parceria. Perfeito. O contrato faz com que o professor e alunos comecem a se aliar, são aliados. A gente começa a falar da importância de aprender, né? Para que a pessoa quer aprender aquilo, por que aquilo é importante para ele, ajuda a fazer esses laços, né? Terminologia acessível, sabe? Falar fácil. Sabe? E é uma delícia quando você conversa, uma conversa que ela flui, né? E isso ajuda também na relação. Vai criando uma simpatia entre as pessoas, que isso abre os canais de aprendizagem, né? A questão da permissão. Como é importante falar eu dou uma informação para você como professor. Eu permito que você se experimente e te protejo para que você tenha coragem de fazer. Isso em todas as vezes que a gente faz esse movimento de você é capaz, você pode, e você vai ser respeitado mesmo assim se você errar. Alguma coisa que dá permissão e proteção para que a pessoa se encoraje a se experimentar. Esse também é um jeito muito bom de se usar a análise transacional. E a questão da autonomia, né? Porque quando eu como aluna, eu sei que você acredita que eu sou capaz, eu acabo me tornando capaz, né? Agora, se alguém começa a duvidar de mim, eu acabo duvidando de mim também, né? É aquilo que a gente falou, né? A via de mão dupla, você ensina, eu aprendo, e a gente está combinado com isso, né? Dentro de toda essa nossa conversa e do conteúdo do livro, o que significa o diagnóstico de estilos de aprendizagem e como ele pode ajudar a melhorar esse processo de ensino-aprendizagem? Quantos diagnósticos são? Quais são?
preferido É o da meu Fabrício. favorito da Carmen Por isso que Cassaro. eu já empolguei aqui na pergunta, para você empolgar na resposta. Pois é, a gente esses estilos de aprendizagem, quem identificou foi o Kolbe. O David Kolbe é um autor que a gente usa muito, gosta muito, ele é um querido. E esses estilos de aprendizagem são formas diferentes de aprender que cada um de nós tem, né? E a gente tem um estilo próprio, um estilo preferido. Então, ele criou um inventário de estilos de aprendizagem ou diagnóstico. Esse inventário do Kolbe a gente está disponibilizando no nosso site. Em breve a pessoa vai poder entrar lá no site, fazer e em alguns minutos já descobrir o seu estilo e também das pessoas que estiverem trabalhando com ela. No momento, nós temos o anexo 2 do livro, que é ele para você preencher. Tá? Então, se vocês quiserem terminar aqui a conversa, pegar e preencher, você vai descobrir o seu estilo de aprendizagem. O que acontece é que quando eu sei que existem 4 estilos diferentes, né, que o Kolbe chama de convergente e divergente, acomodador e assimilador, eu sei que eu não posso dar aula de um jeito só. A nossa tendência é dar aula do nosso jeito. Eu aprendi assim, bora ensinar desse jeito, as pessoas vão aprender. Aí você chega lá e descobre que 75% das pessoas não aprendem do mesmo jeito que você, né, no mínimo. Ou seja, se você deu a aula de um mesmo jeito, a aula ficou chata durante um tempo enorme para um monte de gente. Né? Então, a grande riqueza dos estilos de aprendizagem é esse desafio de nós usarmos estilos diferentes do nosso. Né? E aí, quando você compreende o seu estilo, estuda um pouquinho mais dos outros estilos, a gente tem muitas dicas práticas, o livro é recheado de dicas práticas, assim, de como fazer para o estilo acomodador, como fazer para o estilo divergente. A gente tem jeitos, né, bem práticos. A aula se torna mais interessante. Talvez ela fique um pouquinho chata em alguns momentos, mas é uma coisa que logo passa, né? E daí você engata de um outro jeito do estilo. E qual é o site que o leitor que está nos ouvindo pode acessar para conferir? Ele ainda não está no ar, estará, né, dentro de acho que uns 15 dias no máximo. É skaprendizagem.com.br. É o site da nossa consultoria. Enquanto isso, dá para acompanhar vocês nas redes sociais? Sim, também dá, né? O Instagram é @skaprendizagem e o YouTube também, esse mesmo endereço, @skaprendizagem. Bom, né? Bem, como o livro aborda a questão da motivação dos alunos e como a andragogia pode ajudar a mantê-los motivados. Motivação é uma grande chave para ensinar de um jeito que funciona? Sim, Certeza. E é interessante porque se você perguntar qual a motivação de uma criança, né, a motivação geralmente é passar de ano e tirar nota, né? Cai na prova ou não cai, né? O adulto não tem essa preocupação. O adulto quer saber o que motiva o adulto, é saber o que isso vai mudar o seu status pessoal, o seu respeito dos seus pares, né? Ele vai, a qualidade de vida dele se vai melhorar. O propósito de vida. Se ele identifica algum propósito daquilo que ele está aprendendo com a vida dele. E a qualidade de vida, essas são as coisas que interessam. Por isso que evoluir, né? Evoluir. E todo ser humano normal quer isso, né? Adulto, né? E aí o que eu estava pensando é o seguinte: você quando você como facilitador aplica pelo menos 2 dos princípios da andragogia, você já vai vendo que eles são motivadores, sabe? Porque quando eu sou capaz de entender o autoconceito que você tem quando você vem numa sala de aula, eu já estou te motivando a se autoconhecer e se autorrespeitar. Então isso motiva. Então, o Knowles diz o seguinte, que o maior desmotivador de um adulto é dar uma aula que não respeite os princípios da andragogia. Porque aí tudo atropela a especificidade do modo de aprender do adulto. Né? Que o adulto aprende quando ele é respeitado na sua individualidade, ele é respeitado com a sua experiência, a experiência dele é bem-vinda e honrada ali. Quando eu consigo mostrar para ele a praticidade, aquilo que vai ser uso amanhã. Ele sai daqui da sala de aula e ele é capaz de ir lá e aplicar. Se não tiver isso, ele não se motiva. Eu acho que é uma motivação enorme, não só para o adulto, mas para todo mundo assim. Poxa, eu aprendi uma coisa hoje que eu
ontem que eu estou usando hoje. Sim, Incrível. é. Isso é o que o adulto quer. E não tem nada mais chato do que você precisar fazer, né, certas aulas ou treinamentos que simplesmente são, não, você tem que fazer isso, você tem que saber isso, porque agora isso... Então, esse é um jeito desmotivador. Então, às vezes, a gente pode ter um conteúdo que ele é obrigatório, mas o modo da andragogia e da análise transacional consegue colocar esse conteúdo obrigatório de um jeito motivador para esse adulto, ok, eu entendi o sentido maior do que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou ter esse treinamento, né, que muitas vezes é obrigatório e chato. Né? Porque existem, por exemplo, as agências reguladoras, né, que precisam de tantas horas aula, né? Existe também os próprios fabricantes de alguns equipamentos que exigem horas de treinamento, né? E às vezes eles acham que já sabem aquilo e não precisam. Mas, na verdade, às vezes tem alguns detalhes de algum equipamento que precisam ser olhados, e relembrar também é importante por causa da segurança, né? Exatamente. E às vezes o que motiva muito, que tanto eu como a Fabrícia fazemos, em vez de ficar passando todo aquele monte de PPT que as empresas passam, a gente dá o conteúdo para eles analisarem e olharem o que eles estão fazendo que é novo, que é novidade a partir daquele material. E aí eles discutem entre eles. Em vez de eu ficar fazendo uma exposição estéril, eles vão discutir entre eles, né? E isso, nós temos várias experiências bem produtivas de pessoas, por exemplo, uma pessoa que trabalha com alta mecânica, né? Por exemplo, mecânica de avião, mecânica de tantos outros equipamentos, eles não gostam de se submeter a isso. Mas quando eles são convidados a analisar e a definir o que é diferente, fica muito bom. Já é uma inclusão, né? Já é uma, olha, participem. É um convite a participar. Não é uma coisa imposta, não é uma... É exatamente o contrário, né? É verdade. Sai da posição de passividade. Isso, né? Eu ponho ele na posição de protagonista do aprendizado. A gente explorou bem a questão do facilitador, né? Claro que é esse tema principal do livro, como que o facilitador pode aplicar o seu treinamento, a sua aula, de uma forma mais atrativa. Mas e a posição de quem está ali para aprender? Né, vocês mesmos comentaram, algumas vezes a gente tem a obrigação de fazer determinado curso que a gente não se inscreveu porque a gente quis, né? Foi necessário, etc. Que posição que é interessante para nós, enquanto alunos, tomarmos para absorver aquele conteúdo, ou para que pelo menos aquele tempo, já que eu sou obrigada a estar ali, não seja, né, um tempo tão massacrante, tão ruim de passar? Olha, eu tive uma experiência bem interessante, exatamente assim, as pessoas eram obrigadas, né, a assistir determinado curso, e a própria forma como a empresa desenvolveu o processo foi assim bastante massacrante para o aluno, né? E foi uma experiência que eu vivi, onde eu estava dando aula e aí chegou para gestores, né? E aí um dos gestores chegou atrasado e ficou sentado no canto, mas eu vi que a postura que ele estava bravo, sabe? E aí eu quis fazer algum tipo de inclusão dele, aí eu perguntei, e aí, como é que está? Está chegando? Aí ele falou assim, eu estou por aqui, ó. E aí ele começou a contar, né, que ele chegou na sala de aula, na sala dele, e alguém disse assim, sobe que o diretor quer falar com você. Aí ele subiu lá para ver o que o diretor queria, aí o diretor nem olhou para ele, de cabeça baixa, olha, desce lá na sala X que tem curso para você lá. Ele não sabia o tema, não sabia por que ele tinha que ir, ele estava com a mesa cheia de trabalho, não tinha menor noção. E aí você pode imaginar a saia justa que eu fiquei, né? E aí eu percebi que ele estava muito, muito zangado, né? Aí então eu falei assim, gente, o que a gente pode fazer numa situação dessa, né? Olha, a gente está vendo que nós temos um colega aqui que está aqui porque foi mandado, ele não sabe do que se trata. E eu gostaria de saber se tem mais gente nessa situação também, como ele,
E a maioria das pessoas nem sabia o nome do curso. E aí o que aconteceu? Eu parei tudo e eu passei para eles o programa que estava previsto e o nome do programa, e falei com eles quais seriam o que estava se pretendia ensinar naquele programa. E aí perguntei para eles: vocês analisando esse programa, vocês acham que vocês, como pessoa, pode aproveitar alguma coisa disso? A outra coisa assim, seria possível a gente ir embora, todo mundo aqui, ninguém está gostando, e a gente ir embora? Aí eles falaram assim: aqui já dá para perceber que a cultura ali era uma cultura assim, né? Opressora, uma cultura. Então a gente gastou um tempão para que eles olhassem e vissem se eles queriam ficar para tirar algum proveito para si, para eles conversarem entre eles o que eles poderiam tirar para si, o que eles iam ganhar como pessoa, aquele programa que estava sendo oferecido para eles. Aí deixei eles conversarem um pouquinho, e essa conversa foi escoando um pouco o mal-estar que eles estavam, e aí eu chamei depois, né, falei assim: então, gente, vamos então tirar a conclusão, o que a gente vai tomar de decisão juntos aqui? Aí eles decidiram que iam ficar. E aí a aula correu. Depois dessa decisão, né, a coisa eles tomaram a decisão de ficar. Eles tomaram a decisão de ficar. Porque eles encontraram algo que eles iam aproveitar, independente do que a empresa queria. Quer dizer, fora do profissional. Fora do profissional. No pessoal. Porque ele encontra um sentido para a presença dele ali. Mas você sabe, eu fiquei aqui pensando, gente, se eles resolverem ir embora, eu só quero saber o que vai acontecer. É um risco, né? É um risco. Mas a gente tem que ter coragem de seguir a intuição da gente. Né? Eu fiquei com pena de ver aquela situação, porque eu fico pensando como devia ser ruim trabalhar numa empresa assim, né? Agora, a pergunta que a Natália trouxe, acho que ela é interessante, da gente ver só de uma outra forma, né? O que o aluno, você está falando, né, o que o aluno pode fazer? Nesse caso, os participantes da Carmen conseguiram achar, né? Mas eles estavam ali bem orientados, mas às vezes a gente não vai estar bem orientado. Né? Eu, como aluna, já vivenciei muitas experiências, assim como vocês aqui já vivenciaram, dá para ver na carinha de vocês. A minha sugestão, Natália, seria descobrir o estilo de aprendizagem. Quando eu descobri meu estilo de aprendizagem, eu parei de me culpar e de me angustiar, porque eu não aprendia certas coisas no ritmo que o outro queria ensinar. E aí comecei não, beleza, eu sei qual é meu estilo, eu sei que meu caminho é esse, isso não é um problema, muito pelo contrário, isso é uma característica minha. Então, assim, eu acho que isso é revelador para qualquer pessoa. Então, hoje eu sempre aplico esse inventário de estilos de aprendizagem para saber, para os meus alunos saberem, olha, né, a gente vai ter vários jeitos de aprender aqui, saiba o seu. E acho que eu daria essa dica, assim, sabe, para alguém usar, se beneficiar. O que a andragogia traz para toda e qualquer pessoa? É você descobrir que o seu estilo de aprendizagem é um presente que você recebeu e não uma maldição, e você pode usá-lo da melhor maneira. E é distinto, né? É distinto. E são diferenças sutis, bastante interessante, porque existe um estilo que gosta de fazer coisas, né? E aí, então, ele vai gostar de uma aula assim. Não, porque também, às vezes, a pessoa ela pode se culpar, se denegrir, falar, poxa, eu não estou conseguindo. Ela está aprendendo tão rápido, eu não estou conseguindo assimilar isso. As aulas de matemática isso. tinham muito disso, né? E as aulas de história. Eu tive aula de história como você, professora Marli, né? Eu amava, tanto é que eu me graduei em história, mas matemática não tinha como, a forma como os professores ensinam é muito distinta. Né? Então, de fato, gera culpa, gera infelicidade, né? E a gente pode acabar com isso. Isso, fantástico. Uma última mensagem para o nosso leitor que vai degustar esse livro. Olha, eu digo que quem tiver o privilégio de pegar esse livro, ele vai ter praticamente um manual para que ele possa acompanhar o jeito que o adulto aprende, porque a gente está contando aqui no livro como nós fizemos durante muitos anos. Então, a gente está dando dicas práticas, a gente está dando sugestão de perguntas que podem abrir o raciocínio, como é que você pode aplicar, como é que você monta os grupos. A gente está dando assim,
Seria o pulo do gato? Seria, né? Seria um pulo do gato. Seria bem ele. Minha mensagem final é essa, é acreditar que é possível, né? Ensinar de um jeito que funciona e a gente tem caminhos para isso, né? Estamos aqui compartilhando. E considerando que nós também temos o sistema de mentoria, né? Caso a pessoa tenha interesse de dirimir dúvidas, nós temos Nós temos oferta de mentoria regular, que é muito legal. A pessoa pode estar com a gente acompanhando os projetos dela. Né? Nas redes sociais, @SK Aprendizagem, certo? Exatamente. Então, a gente pode acompanhar, né, essa mentoria e tirar mais dúvidas com vocês em outras redes. Legal. Nesse episódio, nós conversamos sobre ensinar de um jeito que funciona, com as autoras Carmen Maria Santana e Fabrícia Rossetti. A conversa foi baseada no livro homônimo publicado pela editora Vozes. Acesse nosso site e confira os lançamentos. www.vozes.com.br. Até a próxima! Até a próxima!